Uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui neste momento com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 107 se chama Vinda do Reino. Emmanuel escolhe um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, onde Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, Jesus está dizendo a nós, que não é visível aos nossos olhos, mas que o reino de Deus está dentro de nós. André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse versículo aqui hoje? Emmanuel aqui, ele reflete a respeito da seguinte situação, que muitos grupos religiosos, eles se preocupam muito em converter as pessoas, em levar adeptos para suas religiões, E eles ficam pensando na quantidade de pessoas que eles conseguem converter, conseguem levar, e aí eles ficam somando esses números, vendo qual é a maior, qual é a mais influente, quem tem mais seguidores. Só que isso é uma coisa que é exterior. Essa quantidade de pessoas, você ter um templo enorme, que cabe 5.000, 4.000 pessoas, enfim, templos enormes, grandes construções, construções extravagantes, mas o que Jesus colocou aqui, e ele bem disse, que você leu do Evangelho de Lucas, é que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Então, não importa se o teu templo, se a sua casa, se a sua igreja, ela é grande ou ela é pequena. O que importa é que ela te entregue os ensinamentos de Jesus e você, compreendendo esses ensinamentos, você consiga colocar eles em prática e você ser identificado pelos outros através dos seus atos. É você, sem abrir a boca para falar o nome de Jesus, é você ter uma atitude cristã que a pessoa olha e fala, essa pessoa é diferente. Essa pessoa não enxerga o mundo e as pessoas do mundo com os olhos do mundo. Essa pessoa enxerga os outros com o olhar do Cristo. Então, é isso que nós temos que focar. É essa vivência do Evangelho. E aí, aqui, eu separei também do Evangelho de Lucas uma passagem aqui que eu acho que cabe bem aqui. Ela faz parte da parábola da ovelha perdida, mas eu vou colocar aqui no contexto para a gente poder fazer um link, que é o seguinte. Lá no versículo 7, do capítulo 15 de Lucas, está escrito assim: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Então aqui, lembrando aqui, a parábola da ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas e de repente uma se desgarra, uma se perde. Ele deixa as 99 no abrigo, inseguro, e vai atrás daquela outra que se desgarrou. E aí Jesus conclui dizendo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o que isso quer dizer para nós dessa reflexão de hoje? Sobre a vinda do reino que não é exterior. Que aqui Jesus está dizendo que é o seguinte, não é a quantidade. É que ele precisa de quem entendeu, porque o arrependido, ele fez o errado, ele compreendeu o seu erro, ele refletiu sobre o erro e ele falou assim, isso aqui não está certo, eu não quero agir mais dessa forma, eu vou buscar agir corretamente. Então ele fez todo o processo de compreender o erro dele e ele percebeu que o correto é
ele seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, esse aqui é o papel. E aí, eu separei 2 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo hoje, porque é preciso a gente pontuar aqui qual é a visão da doutrina espírita a respeito de, mas então quer dizer que o Espiritismo não está atrás de ninguém, não vai atrás de pessoas, frequentadores, então o centro espírita vai acabar, vai fechar, porque se não tiver ninguém para frequentar. E aí, Kardec traz o seguinte: mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraz na treva. Por quê? Assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Vai chegar a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outros. Então, Kardec está dizendo aqui para nós: respeite a religião da outra pessoa. Respeite a escolha da outra pessoa. Ela quer ser ateu, ela quer ser agnóstico. Respeite. Nós não devemos empurrar o Espiritismo, Jesus, goela abaixo das pessoas. As pessoas precisam querer. Então não é o nosso papel ficar insistentemente querendo converter pessoas. Essa parte que eu li está no capítulo 24, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí no capítulo 25, no item 11, Kardec escreve assim: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forças para que deixe a sua crença, a fim de adotar a nossa. Não condene os que não pensam como você. Acolha os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que não querem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Então é só lembrarmos aqui quantas guerras foram feitas utilizando o nome de Deus, a bandeira do cristianismo, sendo que Jesus nunca estimulou a violência. Então nós que somos cristãos, não é o nosso papel. Nós espíritas não temos o papel de querer violentar consciências, ou seja, forçar a pessoa a querer pensar como a gente, a querer ter a conduta que a gente tem, a escolha que a gente fez para a nossa vida. Então a gente tem que ter essa ponderação e esse senso crítico, porque vamos pensar de outra forma, vamos pensar, eu tenho um conhecido que é católico, e aí ele fica insistindo comigo que eu tenho que ir para o catolicismo, mas eu estou bem no espiritismo, então por que ele tem que querer me forçar a ir para lá? Eu estou bem onde eu estou, não é isso? Então não é o nosso papel ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí, na história de hoje, eu não trouxe bem uma história, mas eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 13, que Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus aqui está dando uma orientação para a missão dos discípulos, do que eles devem fazer. E o que a gente tira para nós, da nossa reflexão aqui? O sal, ele é um ingrediente, quando você vai cozinhar, que ele é responsável por dar o sabor. E ele é utilizado de maneira bem pouca. Não se põe muito, nem se põe pouco demais. Então tem que ser uma coisa na medida certa. Tem que ser controlado. Então, nós não podemos nem sermos omissos o suficiente e nem fanáticos.
Nós temos que dar o nosso posicionamento no tom certo, sem levantar a voz, sem querer agredir, sem querer converter as outras pessoas, e também não devemos ficar em silêncio dependendo do que é dito, se são coisas que não têm nada a ver com a vida de Jesus. Se as pessoas falam barbaridades, dizendo, vamos colocar aqui um exemplo, não, porque tem que acabar com as outras religiões, porque só existe uma. Não é assim. Se existem diversas religiões, é por permissão de Deus, porque as pessoas têm compreensão diferente, entendem coisas e as palavras de certas formas que determinada religião, para ela, ensina. Para ela, é de um entendimento muito bom, é agradável a ela. Então, não cabe a nós querer fazer querer que o nosso pensamento, a nossa cabeça, entre de maneira violenta na cabeça da outra pessoa. Não é o nosso papel agredir as outras pessoas com o nosso posicionamento. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel fala sobre a carne, né, sobre a estada aqui durante esse tempo, né, e a necessidade do papel que ela exerce aqui na nossa reencarnação, né, seja ela para qual meio nós podemos dirigir aí a nossa evolução espiritual. Mas Emmanuel traz aqui o seguinte, ó, a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte, ou a transformação permanente. Então, Emmanuel está trazendo aqui, falando um pouco para nós sobre a nossa encarnação, né, sobre o momento onde o nosso espírito se encontra aqui encarnado, né, nesse invólucro material, que é a nossa carne, e esse momento que nós vivemos aqui, encarnados, é então essa oportunidade de purificarmos, né, de estarmos cada vez mais próximos, então, com essa transformação, porque como Emmanuel trouxe aqui, ele é um resgate preciso, nós precisamos passar aqui, esse momento, ele é como um vaso de purificação, porque é um momento onde nós vamos colocar, assim, a prova, né, como o André trouxe aqui, sobre as religiões, né, sobre essa empatia, sobre essa indulgência, sobre ter paciência com o momento de cada um, respeito. É aqui, nesse momento, com a nossa carne, que nós temos a oportunidade de praticar isso, porque encarnados nós estamos constantemente colocando à prova, né, os nossos valores morais, as nossas virtudes, isso que nós aprendemos com Jesus. Né? Tudo que aprendemos com Jesus é como se fosse pequenas mudinhas que nós precisamos plantar aqui na nossa encarnação, cultivá-las com Jesus, cultivá-las com a palavra, para que elas possam então crescer e frutificar. É como que se nós podemos comparar aqui que a nossa carne é para nós como a enxada é para o camponês. É uma ferramenta que realmente de trabalho da nossa encarnação. Então, como a enxada é uma ferramenta de trabalho onde o camponês vai lá, tira todas aquelas ervas intrusas, né, tudo aquilo que está sufocando, tudo aquilo que está impedindo as mudinhas e as plantações de se desenvolver, nossa carne é também uma ferramenta onde nós podemos tirar aquilo que não faz bem, aquilo que não vai ser proveitoso para a nossa encarnação, aqui para o nosso desenvolvimento, e também fortalecer aquilo que Jesus nos ensinou e plantou dentro do nosso coração. E porque, como a própria capítulo aqui diz, né, o reino de Deus não vai ser visível, ele não vai ser aparente, ele acontece realmente dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Por isso que dentro de nós devemos cultivar bons valores, porque nós somos o reino de Deus, e é onde, e como o André trouxe no início,
precisamos ser reconhecidos como cristãos aonde passarmos, porque o reino sou eu, sou cada um de vocês que está aqui acompanhando. Então eu preciso fazer a propagação do trabalho de Jesus, dando continuidade. O nosso templo interior, né, Duda? Que Emmanuel coloca aqui, ó. Então não é fora, não tá fora, tá dentro. Dentro, exatamente, é o nosso templo interior. Exatamente, André, bem lembrado esse termo que Emmanuel usa aqui. É cultivar isso. Então, e isso só é possível com realmente a nossa carne, com essa grande ferramenta que Emmanuel disse aqui, né? É uma ferramenta digna e venerável, que nos permite passar por esse processo. André, gostaria de complementar mais um pouquinho aqui? E colocando isso a respeito do ser um templo interior, né? Como que isso é mais difícil, né? Porque o templo, a igreja, o local, quando é exterior, a limpeza que se faz desse estabelecimento, ela é visível, ela é exterior. Agora, quando o templo está dentro de nós, para a gente preservar a limpeza desse templo e a eficácia desse templo, demanda muito esforço para nós. Porque a partir do momento que a gente aceita uma religião, nós somos vistos e os nossos atos vão serem observados e eles levarão em consideração a religião que a gente tem. Então, por exemplo, se você faz determinada coisa, aí a pessoa fala assim, mas aquele ali faz isso porque também, lá, depois quer poder pagar de que tá fazendo as coisas certas, mas olha lá o que tá. Então, isso é muito grave e é muito sério, porque essa mudança, essa construção desse templo, ela é interior e ela é demorada, ela é trabalhosa, né? Porque é como se a gente for reformar uma casa, é muito mais trabalhoso do que se a gente construir uma casa nova, porque a gente está morando nela. Então, nós temos os nossos hábitos, as nossas atitudes antigas e nós estamos fazendo essa nossa reforma íntima desse templo nosso interior. E a gente está buscando querer ser melhor. Só que a gente tem as nossas coisas antigas imperfeitas que ainda estão convivendo com essas novas que estão chegando. Então tem momentos que gera conflito que você assim, não, mas peraí, esse tipo de pensamento eu não posso ter não. Eu tinha, agora eu não posso ter. Porque isso não é digno do que Jesus me ensinou. Então eu preciso agir de outra forma. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, mas que aos poucos aí nós vamos conseguindo. Exatamente, e é difícil porque ela é sozinha, né? Nós nos unimos aqui para compartilhar os conhecimentos, mas ela é sozinha. Eu não posso fazer a sua, você não pode fazer a minha. Então, diferente de uma limpeza, né, do tempo, onde a gente pode se unir e fazer coletivamente, nós temos que fazer e trabalhar nela sozinha. Então, a reforma desse tempo, ela é individual. Então, por isso é tão moroso esse processo, né? Por isso é tão difícil passar por ele. Mas, com Jesus fortalecendo, regando diariamente, alimentando o nosso espírito de bons valores, de bons ensinos, né, nós conseguimos com que esse processo seja compartilhado, né, compartilhando as nossas experiências, nossas vivências, nossas dificuldades, né, gera mais reconhecimento diante das dificuldades, né. O que dá para fazer para o outro, né, Duda, por exemplo, você lê um livro que você gostou, você fala, olha, eu li esse livro que gostei, te indico, vai ser um tijolinho aí para a construção do seu templo interior. Mas a gente consegue emprestar. Mas se a pessoa não lê, ela não constrói esse templo. Então, assim, no máximo a gente consegue auxiliar, mas a gente não constrói para o outro.
Verdade, um ótimo exemplo esse, André. A gente pode contar, pode instigar ali, né, despertar o desejo, emprestar esse livro, mas o conhecimento, o livro tem que ser lido por nós mesmos, porque senão não vai gerar efeito, né? E é isso que nós precisamos, né? Mantermos trabalhando realmente na nossa reforma íntima, na nossa reforma interior, para que a gente possa ter um bom resultado ao final dessa jornada, né? Que nós possamos sair cada vez melhores, aproveitando, mas principalmente, né? Não é sobre melhor, mas mais próximo de Cristo. E é esse o nosso dia, para que cada dia nós possamos estar cada vez mais próximo dele e refletir mais a sua imagem. Afinal, somos cristãos, precisamos honrar esse grande privilégio que nós temos na nossa vida. É mesmo? Então, por hoje nós vamos encerrar então a nossa reflexão. Espero que as palavras de Emmanuel hoje possam fazer sentido no coração de cada um de vocês. Na semana que vem, Emmanuel continua aqui nos regando de conhecimento, trazendo cada vez mais aí esse fertilizante aí para a nossa alma. E ele vai falar do tema reencarnação, é o capítulo 108. E ele escolhe uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta, atire para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado então no fogo eterno. Espero vocês na semana que vem, juntos para refletirmos esse próximo capítulo. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo final de semana para todos e que assim seja.